Neste momento, nós vamos começar o conteúdo número 5 do nosso curso A Teoria Geral do Problema. E, nesse momento, nós vamos começar a falar sobre um tema extremamente importante, que são as ideias da mente, fracasso ou triunfo. Por incrível que pareça, é exatamente isso que acontece em nossas vidas. Um autor brasileiro, do qual eu gosto muito, Conrado Adolfo, ele ousou dizer em um dos seus livros uma coisa que me pareceu muito verdadeira. Ele dizia assim: você tem o que você merece. Observe a sua vida, observe como você está passando, você está tendo o que você merece. Se você quiser algo mais, ou se você desejar algo menos, então você vai ter o que merece. E nós vamos mostrar isso para vocês através de toda uma teoria que vem sendo construída e testada já há 5.000 anos. Sobre esta tese, nós vamos mostrar, inclusive, um desenho histórico feito há muitos milênios atrás, há cerca de 5 milênios atrás, segundo alguns estudiosos. Eu não mostrarei o desenho rústico como ele era naquele tempo, vou mostrar aquilo que eu fiz, tentando fazer assim uma imagem um pouco mais bonita, mas o esquema do desenho é o mesmo. Então, veja, o que acontece pode ser ouvido ao longo da história. Por exemplo, através da mensagem ou da frase icônica desse senhor muito famoso, Edmund Burke, que disse o seguinte: mude as ideias e então você vai poder mudar o curso da história. E nós estamos falando de ideias relativas a países, ideias relativas a pessoas, ideias relativas a basicamente os seus projetos, aos planos, às coisas. Se você não está gostando dos resultados, você precisa mudar as ideias que levaram você a fazer o que está fazendo. Porque a coisa mais importante, mais poderosa do mundo, e é a coisa talvez mais estudada do mundo, são as ideias. São as ideias. Então, Sir Edmund Burke, ele nos afirmava isso, e basicamente foi muito influente, muito feliz nessa colocação, mas a despeito disso, esta colocação ou esta forma de expressão não era nova. Ele estava fazendo menção há milênios atrás. Eu gostaria de começar a aula de hoje sugerindo 2 livros. Normalmente nós começamos as aulas da Teoria Geral do Problema sugerindo os livros principais ou o principal livro no começo. Mas desta feita não será assim. Por quê? Porque o principal livro, aquele mais robusto, não pode ser apresentado no começo devido à sua história, devido à onda de perseguições que sofreu, devido à sua complexidade. Então, dado ao fato de que provavelmente você está sendo introduzido nesse tema, nós basicamente vamos conduzir assim, nós vamos começar falando uma linguagem mais simples para você. E se você quiser entender essa linguagem simples, você deveria buscar 2 livros que estão aqui sendo sugeridos a você. O primeiro deles é deste autor, Michael Laitman, cujo livro se chama Introdução à Sabedoria da Kabbalah. É um livro muito gostoso de ser lido, com muita clareza, e nós vamos falar um pouco aqui da Kabbalah ou Kabbalah, dependendo da forma que você quer ouvir ou gosta da expressão. Mas, relativo a esse conjunto das ideias, nós temos também um livro da psicologia que é até antigo, é muito visto no Brasil, que é do autor Antônio Gomes Pena. Ele fala basicamente que ideias são geradas a partir das nossas percepções e elas nos ajudam a enxergar a realidade e, quiçá, escolher também a realidade
que vamos ou queremos ou pretendemos viver. Então veja, são duas versões de um mesmo fato. Você olha para as ideias através de uma teoria milenar, ou você olha para as ideias através de uma vertente mais recente, uma vertente mais científica, que é a psicologia, mas todos os dois estão, na verdade, concordando com a mesma tese. Na verdade, todos os dois estão aí caminhando lado a lado e, basicamente, dizendo, isto é uma verdade. Mas se você quiser, portanto, ler, sugiro que leia, será digamos assim, um momento muito propício para o seu crescimento e autoentendimento. Isso posto, eu gostaria de começar com uma coisa interessante, uma colocação interessante. Um fato que ocorreu na cidade de Monza, na Itália. Talvez nós olhemos para este município e nos lembremos muito daquele circuito de Fórmula 1 famoso que tem nessa cidade. Mas ali aconteceu um fato interessante, que foi através dos seus políticos, não é? A sua Câmara de Representantes, o que aqui no Brasil a gente chama de Câmara de Vereadores. Esses políticos, eles resolveram fazer uma coisa inusitada. Eles tiveram uma ideia muito diferente. E então chamaram os moradores e anunciaram a nova lei. Então, os moradores da cidade, a partir daquele momento, não poderiam mais ter peixes dourados em tigelas redondas de cristal, já que as tigelas de cristal deformavam a visão dos peixes, e aquilo, coitado, deprimia os peixinhos, porque os peixinhos agora não conseguiam enxergar direito, né? Ao olhar para fora da tigela, ou seja, para fora do aquário, eles enxergavam diferente, ficavam estressados e tal, né? Esse fato da história, essa ideia diferente, ela efetivamente causou uma certa comoção, um debate frenético para os moradores, porque naquele lugar havia digamos assim, um desejo ou uma história dos moradores em ter aquários em casa, gostar de olhar para os peixinhos. E agora, de repente, os peixinhos, eles estavam ali sofrendo, né? E os vereadores chegaram a essa conclusão. Nós podemos, de repente, fazer uma pergunta. De repente, você, ao ouvir ou ver dessa história, talvez até tenha sorrido aí consigo, né? E, de repente, eu faço uma pergunta para você. A visão que os peixes dourados têm no aquário redondo, de vidro ou de cristal, é diferente da nossa? Ou seja, será que você está enxergando a vida como ela realmente é? Será que você percebe as oportunidades da vida passando na sua frente? Será que você percebe os perigos da vida chegando, indo ao teu encontro? Será? Será que você tem essa clareza? Será que você consegue ter as ideias mais vencedoras para resolver as situações dos perigos que estão indo ao seu encontro? Com a clareza necessária para conseguir resolver as situações? Será? E veja, essa pergunta naturalmente pode ser respondida ao longo da história por meio da ciência, por meio da filosofia. Por exemplo, observemos aqui o que Sir Isaac Newton, ou seja, este grande cientista muito conhecido, que é aquele cientista da maçã que estava debaixo de uma árvore, e aí caiu uma maçã na sua cabeça, ele teve uma grande ideia. Então, Isaac Newton, ele disse o seguinte, que a percepção é relativa e depende dos nossos sentidos. Tudo depende do observador que observa a realidade. Então, digamos assim, em outras palavras, o que ele estava dizendo é que
você observa as coisas de acordo com as ideias que estão em sua mente, de acordo com a sua personalidade, e então, diante das suas fragilidades enquanto ser humano perceptivo, e também diante das suas qualidades, enquanto ser humano que consegue observar bem as coisas e que tem um conjunto de ideias que fazem diferente e que estão habitando na sua mente, então você é que vai ver uma realidade que está no encontro da sua capacidade de ver. É basicamente isso. Então a percepção é relativa e as ideias, portanto, são relativas. Mas nós podemos naturalmente olhar isso e dizer que, mais recentemente, existe aqui uma outra base científica que fala o seguinte, né? Essa mais recente, essa mais estudada nos nossos tempos, essa naturalmente tida hoje como a fronteira do novo mundo do conhecimento. É aquela que nós chamamos de física quântica. Para a física quântica, o espectador, ou seja, você que está assistindo essa realidade, você influencia o mundo. E, como resultado disso, você muda a imagem que você percebe. Então, a física quântica, ela basicamente está fazendo isso, né? Influenciando o mundo, e como resultado disso está mudando a imagem que você percebe, né? Você observa nitidamente essa situação. E aí, o que acontece? Nós temos um documento, ou um conjunto de documentos que estudam isso de uma maneira mais filosófica, uma maneira mais milenar, que é a Cabala, ou, digamos assim, num linguajar mais judaico, a Cabalá. O livro que nós vamos apresentar aqui, muito relevante, ele é o principal livro da Cabala. E nós não estamos aqui fazendo uma defesa do pensamento, digamos, místico da Cabala, mas simplesmente fazendo menção ao que foi colocado nos seus principais escritos, e essas menções, elas foram se comprovando ao longo da história como muito assertivos. E a Cabala dizia o seguinte: o mundo está fora de nós, esse mundo que está fora de nós, que é muito maior do que nós, é uma ilusão. E a realidade, ela é desenhada em nosso interior. Veja que ideia poderosa. Aliás, essa ideia hoje é uma ideia muito estudada pela física quântica. Ou seja, nós estamos dizendo desde o começo aqui que você, para fazer o que faz, você tem que ter ideias. Mas para você ter ideias, essas ideias vão nascer efetivamente da sua capacidade de perceber as coisas, como você percebe. Então, tudo isso que nós vemos, de certa forma, é uma ilusão. É isso que a Cabala está dizendo. É uma ilusão, porque nós não conseguimos ver tudo, nós não sabemos de tudo. Então, a parte que nós vemos, inclusive, nem é tão nítida, mas nós formamos ideias, conceitos e preconceitos em relação a isso. Então, essa realidade, de certa forma, como é uma ilusão nossa, é minha ilusão, é a tua ilusão, o nosso conjunto de ilusões. Então, a realidade, na verdade, é um desenho que nós próprios fazemos. Em outras palavras, isso vai em total concordância com o que Conrado Adolfo dizia e eu mencionei aqui no começo. Você tem o que você merece. Ou seja, ele estava dizendo também, em outras palavras, o seguinte: está vendo essa realidade que você está vivendo? Olha só, isso aí você fez dentro de você. Você formou dentro de você. A realidade está ruim? Você formou dentro de você. A realidade está boa? Você formou dentro de você. É isso daí, basicamente.
Então, quando nós olhamos para tudo aquilo que está acontecendo, ou que virá a acontecer, ou que já aconteceu, nós estamos basicamente tentando formar as nossas ideias a respeito da vida, do mundo, dos amores, dos desafios, ou de tudo que nós pudermos raciocinar sobre, e isso nasce de uma coisa que nós não conhecemos. E então, nesse mundo vasto de possibilidades, existe o desconhecido. E nós precisamos agora entender o que é este mundo desconhecido, formar ideias e tentar fazer alguma coisa enquanto a nossa existência estiver aqui, enquanto existirmos. E aí, como é que a gente faz? Nós percebemos esta realidade do desconhecido através do nosso cérebro e da nossa memória. Se nós não pensarmos, se nós não formularmos ideias, e se essas ideias não forem esquecidas, então é nesse sentido que nós vamos levar a nossa vida. E como é que, ao longo dos milênios, nós fomos percebendo como observar esse desconhecido? Bom, segundo alguns estudiosos da antiguidade, Abraão, um judeu, há muitos milênios atrás, fez um desenho a respeito disso e não há comprovação, há citações históricas sobre isso, e para as pessoas que fazem essas citações nos escritos antigos, dizem que o nosso cérebro e memória é alimentado, segundo Abraão, em primeiro lugar, por aquilo que vemos. E nós, basicamente, utilizamos a visão para isso. Então, se você não tem uma visão clara, uma visão panorâmica, uma visão de longo alcance, uma visão noturna, como nós explicamos na aula anterior, dificilmente você vai ser alguém vencedor, seja no que for que você estiver enfrentando, ou vir a enfrentar, ou quiser se desenvolver. Mas esses escritos históricos também nos afirmam que nós enxergamos através dos ouvidos, ou seja, nós também olhamos para a vida através do que ouvimos, porque o ouvir é uma outra forma do seu cérebro captar, sob um outro ângulo, uma determinada verdade, ainda que não total. E nós, na verdade, não conseguimos ouvir todas as frequências, todas as vibrações. O terceiro tipo de situação sensorial é através do nariz, por meio do olfato. Nós sentimos os cheiros. E porque sentimos os cheiros, temos percepções. Nós sabemos que uma comida gostosa está sendo feita só de cheirar, porque nos lembramos, temos memória. Nós também sentimos através do paladar, por meio da boca, e por fim, sentimos através do tato, pelas mãos. Em outras palavras, é uma coisa simples, né? Talvez para você seja colocado de maneira simplória que nós vemos a realidade, ainda que não total, através dos nossos sentidos humanos. Simples assim. E a verdade é o seguinte: nós não conseguimos enxergar tudo. Nós não conseguimos sentir tudo. Portanto, a nossa forma de ver a realidade é uma forma de não ver o todo. Bom, esse aspecto conceitual é um aspecto muito importante, relativo a essa formulação das ideias e, portanto, relativa à nossa capacidade de fazer acontecer ou termos dificuldades em fazer as coisas terem sentido e acontecer. Como já mencionado aqui nas nossas primeiras aulas, a poesia judaica dos milênios atrás, muito bonita, aliás, traduzida para o português, faz menção a isso. Na filosofia e também na poesia judaica dizia-se:
aquele que estava pedindo espiritualmente ao ser superior, dizendo: abre-me os olhos para ver algo de bom que tens para mim, e então eu terei poder, e o sol vai se desatar, enfim. É isso, em todas as palavras. Não há luz suficiente para brilhar enquanto os meus olhos não abrem, enquanto eu não vejo, enquanto eu não ouço, enquanto eu não pego, enquanto eu não cheiro, enquanto eu não tenho todos os meus sentidos em direção àquilo. Bom, isso posto na percepção da realidade, nós podemos dizer então que o que esses escritos antigos estavam afirmando, e que também a física quântica, que é uma coisa mais recente, afirma, é o seguinte: a sua vida é de acordo com o filme que você projeta para você mesmo. Então, como dizia Conrado Adolfo, você tem o que merece, porque é você que projeta a sua vida. É você que está usando os seus sentidos para, então, de acordo com o que você está usando os seus sentidos, ter as ideias e ter a visão da realidade que você projetou. Ou, como dizia aí alguns estudiosos dos anos 60 do século XX, você, ao enxergar um copo que tem a água pelo meio, você enxerga aquele copo meio vazio ou meio cheio? Tem muitos que vão ver meio vazio, outros que vão ver meio cheio. Como é que você enxerga? Essa forma de ver está certo. Não importa o jeito que você vê, mas vai ter efeitos na sua vida, positiva ou negativa. Vai ter efeitos na sua vida profissional, na sua vida pessoal, na sua vida sentimental, seja ela qual for, é assim que vai acontecer, de acordo com o que você vê. Bom, Deepak Chopra, que é um outro estudioso muito famoso nos nossos dias, já mencionado aqui nas primeiras aulas, falou essa frase muito famosa e que eu volto aqui a mencionar. Você é o que você vê. Você é o que você vê. Em outras palavras, o que será que você está vendo? Olhe para a sua vida. A vida interior, a vida exterior, a vida profissional. O que é que você está vendo? Na caminhada dessa aula, nós vamos citar algumas coisas muito impressionantes, a meu ver, sobre esta visão que nós temos das coisas. Este aqui é o Deepak Chopra, o autor dessa frase que eu mencionei. O Deepak Chopra, ele escreveu alguns livros, o mais famoso é este, merece muito ser lido. Você é o universo. Crie a sua realidade quântica e transforme a sua vida. Um livro fantástico, fantástico. Particularmente, é emocionante de ler esse livro e mais emocionante ainda é ver quem pratica ali os conselhos, sentir a transformação que acontece, seja na área da vida que você imaginar. Agora, o mais interessante de tudo é, se você tiver a possibilidade de ler os escritos antigos, você vai perceber que o Deepak Chopra menciona nesse livro tão famoso, na verdade, já foi escrito e reescrito milhares de anos atrás, com outras palavras, mas no mesmo sentido. Então, o que o Deepak descobriu, na verdade, já havia sido descoberto muito tempo antes, e centenas, milhares de gerações outras no passado já haviam absorvido esse conhecimento e já havia vivido uma vida diferente, uma vida melhor. Então, eu posso fazer uma pergunta para você. O que há na realidade além de nós? Na verdade, nós não sabemos.
porque nós só conseguimos enxergar aquilo que podemos tatear, ver, ouvir, olfatar e, claro, ter a prática dos 5 sentidos aqui. Se passar desse limite, então nós não vemos nada. Eu não sei se você já passou por isso, eu já, de estar vivendo algumas situações que me afetava muito, que me doía muito, e algum tempo depois eu percebi que havia oportunidades imensas que estavam muito próximas de mim, mas que eu não vi. E como eu não vi, ou seja, os meus sentidos não agiram a meu favor, eu não aproveitei. Em outras palavras, nesse momento está passando um monte de oportunidades na sua frente. Em outras palavras, neste momento, várias coisas boas estão assim do seu lado, dizendo para você, gritando, por favor, esteja comigo. Mas os teus ouvidos não estão ouvindo, os teus olhos não estão vendo, ou seja, os teus sentidos não estão ligados nisso. E nós vamos ver daqui a pouquinho por que isso acontece. Conclusão primeira. A mudança interna de uma pessoa vai alterar a sua realidade, ou a percepção dessa sua realidade. E quando você começa a enxergar diferente, a sentir diferente, a ouvir diferente, então nós podemos dizer que a sua vida será diferente, seja no âmbito que for. E assim sendo, então nós podemos dizer que seja o que você quiser, primeiro tem que mudar dentro de você. Dentro de nós é que tudo acontece antes de acontecer na realidade física, realidade prática. Por mais difícil que seja essa realidade. Nós podemos avançar também de uma outra forma, explicando aquilo que há cerca de 5.000 anos já se falava. Eu e você, basicamente, nos guiamos ao redor de duas coisas: a dor e o prazer. E por que isso acontece? Porque eu e você estamos em busca daquilo que desejamos, ou seja, o que nos move, o desejo. Então, o que faz a gente agir? O interesse de atender o nosso desejo. Então, você quer ter uma vida melhor, uma vida com a comida mais gostosa, você quer ter, ou seja, você deseja coisas e em função disso você se interessa em fazer as coisas ou em buscar as coisas. O que move o mundo é o desejo. E o que faz o desejo virar uma coisa prática é o interesse. E então, na antiguidade já se falava isso e hoje, mais recentemente, os estudos comportamentais, behavioristas e psicológicos e também psiquiátricos nos apontam para o seguinte: nós queremos fugir da dor e queremos o prazer. Qual é o problema desse negócio? Só um. A maior parte do prazer é precedido pela dor. Ou seja, se você quer uma coisa muito boa, você vai ter que se esforçar muito até chegar a essa coisa boa. Se você quiser construir algo grande, você vai ter que passar pelo esforço da construção. Vai ter a dor. Mas isso é difícil, porque muitos de nós fogem da dor, mas querem o prazer. Então, não vão poder ter o prazer porque não passaram por aquela dor da construção. Aquela dor de fazer o que tem que ser feito para então ter aquilo que se deseja. Isso explica em grande parte porque muitas pessoas são procrastinadoras. O que é um procrastinador? É uma pessoa que fica deixando para depois o que tem que ser feito, porque o agora significa ter a dor. O depois é o prazer de obter os benefícios daquilo que se fez. Isso explica porque muitas pessoas desistem de sonhos.
Porque antes dos sonhos serem realizados, existem a dor ou as dores da caminhada até os sonhos serem realizados. Então, diante disso, nós podemos dizer que o desejo é o começo da formação das ideias que estão habitando na sua mente. Em função daquilo que você deseja, é o que você começa a pensar. É aquilo que faz você começar a raciocinar. As ideias que estão na sua mente nascem dos desejos que você tem. Nós podemos, então, dizer uma outra coisa. Dependendo do nosso desejo, em grande sentido, nós passamos a ver aquilo que queremos ver, ou então passamos a ver aquilo que fomos ensinados a ver. Essa situação é muito, muito interessante você ver coisas práticas disso, né? Por exemplo, você compra um carro. Antes você não vê esse carro em lugar nenhum. E agora que você comprou esse carro, que é raro, antes você não prestava atenção, em todo lugar você vê um carro daquele. E mais interessante, você começa a ver na cor do seu automóvel. Se você tiver um filho, agora você vai começar a prestar atenção quantas crianças existem, e muitas são parecidas com seus filhos, e você vai começar a perceber que eles gostam de brincar mais ou menos do mesmo jeito. Você vai começar a ver o mundo como um pai, como uma mãe. E você vai começar a deixar de olhar o mundo como você via antes. E por quê? Porque você começa a escolher, enxergar, ouvir, sentir, olfatar, pegar, ou seja, usar os seus sentidos em direção daquilo que você escolheu. No seu caminhar, você faz isso com naturalidade. Você deseja algo e você começa a fazer as escolhas da sua vida em torno desses desejos lá no seu trabalho. Você começa a fazer isso nos seus relacionamentos. Você começa a fazer exatamente esta caminhada porque você escolheu assim. Ou, de repente, porque as pessoas próximas de você, a sua envoltória, vai te cercando, vai te repetindo ideias, e você, de uma determinada forma, vai aceitando aquelas ideias como verdadeiras, e você começa a se comportar daquele jeito. Você começa a escolher fazer do jeito que te ensinaram que era o jeito certo de escolher. Ou seja, você foi ensinado a ver assim. E a sua realidade começa a ser moldada dessa forma. Então, nós podemos concluir que se você quiser algo diferente, você vai ter que começar a sentir diferente. Esse é o primeiro princípio. Para moldar a sua realidade, você tem que moldar o seu desejo. Porque se você moldar o seu desejo, então você agora vai começar a querer diferente e a ver diferente. Ora, o que você deseja? E eu gostaria agora de apresentar para você o ciclo da escravidão ou da liberdade. Nos escritos milenares, ele é apresentado como se fosse um funil. Ou seja, existe uma infinidade de possibilidades. Mas você escolhe algumas poucas para colocar no seu funil, para sair o resultado de algo lá na sua garrafinha de vida. E que coisas são estas que podem te libertar ou te escravizar? E sem você perceber na maioria das vezes. Em primeiro lugar, você deseja
O desejo vai empurrar você para o conjunto das ideias que vão habitar na sua mente. E essas ideias vão te impulsionar a ter visões de como a sua vida deveria ser. E tudo isso junto e misturado vai sair no funil através do seu comportamento, o jeito que você é. Logo, se eu quiser mudar a minha realidade, é coisa simples e ao mesmo tempo muito difícil. Eu vou ter que mudar meu comportamento. Como é que eu mudo o meu comportamento? Eu tenho que mudar minhas ideias. Como é que eu mudo minhas ideias? Bom, eu vou ter que mudar meu desejo. Entendeu? Eu tenho que mudar meu desejo, eu tenho que ir lá no fundo do meu coração, no fundo da minha mente e pensar a respeito disso. E aí, já que estamos falando dos milênios, nós temos aqui aquele que é tido como o teste comportamental mais antigo, o mais estudado, talvez, da história, que é o Eneagrama. O Eneagrama, ele é estudado na Cabala, ou seja, nós estamos falando da mística judaica de 5.000 anos atrás, e que algumas pessoas na antiguidade afirmavam que nasceu com Abraão, o pai da fé judaica, e alguns até mesmo dizem da fé árabe. E lá, desde aquele tempo, alguns começam a estudar os tipos de comportamentos que nasceram das ideias. No final do século XIX, começa-se a se descobrir esse teste no mundo ocidental. E em 1950, mais ou menos, através de algumas viagens pelo Oriente, alguns pesquisadores ocidentais descobriram esses eneagramas, esses desenhos cabalísticos aqui, e agora nós temos aí um teste que é famoso nos nossos tempos, inclusive no mundo ocidental. Mas basicamente nós temos aqui 9 tipos de perfis, né? Quando você observa, nós temos aqui, por exemplo, número 1, o tipo perfeccionista. Qual é o grande sentimento que essa pessoa tem quando está emocionada ou quando está sob intensa pressão? Ela sente raiva, não é? O perfeccionista facilmente tem raiva. O tipo 2 é o ajudante. O ajudante tem orgulho. O tipo 3, ele é aquele que busca performance, ou o que nós chamamos de realizador. Ele é uma pessoa vaidosa, ele ou ela, uma pessoa vaidosa. O tipo 4 é individualista e sente muita inveja. O tipo 5 é alguém que age como observador e é uma pessoa avarenta. O tipo 6 é cética, leal e sente medo. O tipo 7 é entusiasta e tem muita gula, ou seja, adora comer, come. Gosta muito de comida. O tipo 8 é uma pessoa controladora e sente muita luxúria. E o tipo 9 é uma pessoa conciliadora que tem indolência. Mas, por que essas pessoas são assim? Elas são assim porque essas pessoas, elas têm um conjunto de ideias que elas levam para a sua vida. Eu vou mostrar aqui para vocês quais são as ideias principais, ou qual é o conjunto de ideias que cada tipologia leva para a vida. A tipologia número 1, que é o perfeccionista, ele tem ideias que giram em torno da seguinte frase: o mundo é um lugar imperfeito e eu estou aqui para corrigir tudo isso. Para tanto, eu preciso ser uma pessoa bem-sucedida e correta para ser uma pessoa merecedora. Olha que ideia interessante.
Por que essa pessoa é perfeccionista? Porque ele acha, ou ela acha, que esse mundo é imperfeito e está ali, ela tem que corrigir, então tem que tudo ficar perfeitinho. Por isso, essa pessoa é perfeccionista. A vida gira em torno disso. O tipo 2, o ajudante. Qual é a ideia central que se gira em torno ali do ajudante? O ajudante sempre está dizendo para si mesmo: eu preciso ajudar Deus a tomar conta do mundo. Senão, ele não vai dar conta. Eu devo fazer pelos outros para então obter aprovação e ter direitos nessa vida. Essa é a ideia que a pessoa do tipo ajudante pensa e coloca a sua vida para girar em torno disso, seu comportamento, as suas escolhas, tudo que se faz. O tipo 3 é o tipo realizador, que pensa da seguinte maneira: olha só, o mundo só valoriza as pessoas bem-sucedidas. Então, eu preciso realizar mais e ter sucesso na vida para ser alguém com reconhecimento. Em outras palavras, essa pessoa estaria dizendo assim: olha, eu desejo ser reconhecido, porque o mundo só valoriza quem é bem-sucedido. Então, eu vou buscar ser uma pessoa de sucesso. O tipo 4 pensa o seguinte: algo fundamental está a falhar, e os outros têm esse algo para mim. Eu sou alguém que sofreu abandono. Eu preciso alcançar a situação ideal ou cobiçada para ser feliz. Em outra palavra, essa pessoa se sente vítima e, como vítima, ela pensa: quero tudo para mim porque eu sou vítima e são os outros que têm que me dar. Ela pensa apenas nela, um individualista. A ideia geral ou a ideia central da vida dessa pessoa gira em torno desta ideia. O tipo 5, o investigador, pensa assim: o mundo exige muito e dá muito pouco em troca. Então, eu preciso ser uma pessoa plenamente autossuficiente, racional e também com mais lógica em minha conduta. Então, essa pessoa está ali sempre em busca dessa descoberta de como eu posso fazer para ser autossuficiente. A ideia de vida dessa pessoa gira em torno disso. O tipo 6 pensa assim: o mundo é um lugar realmente ameaçador e eu não posso confiar. Preciso obter com urgência mais proteção e mais segurança. Então, este tipo de pessoa, com esse tipo de ideia, desconfia de tudo. Olha para tudo tentando entender o que está por trás de cada uma dessas coisas. Porque a ideia que move a vida dessa pessoa é exatamente a ameaça, a desconfiança. O tipo 7 é uma pessoa que nós chamamos de entusiasta. Entusiasmada, não é? E ela gira a sua vida em torno da seguinte ideia: a vida frustra, limita as pessoas, inclusive a mim mesmo. Eu preciso nunca me desanimar e ver o lado positivo das coisas. Então, essa pessoa tem uma energia para se divertir, para curtir a vida. Essa pessoa está disponível sempre ali para ser feliz, digamos assim, né? Essa é a ideia que está por trás desse tipo de personalidade ou comportamento. O tipo 8 é o estrategista, e o estrategista basicamente gira a sua vida em torno da seguinte questão:
O mundo é um lugar muito injusto e é um lugar onde só os fortes sobrevivem. Eu preciso ser uma pessoa forte e proteger as pessoas mais fracas. Este tipo de personalidade está sempre pensando em controlar, em obter forças suficientes para conseguir ser aquele que será o dono do seu destino. E o tipo 9, que é aquilo que nós chamamos de tipo mediador, leva a sua vida em torno da seguinte ideia: eu não vou ser uma pessoa valorizada se eu não me harmonizar com as outras pessoas e se eu não concordar com os outros. Assim, os outros importam mais do que a mim. Eles vêm antes do que eu. Esse é o tipo mediador. Um certo receio de confrontar. A vida dessa pessoa gira em torno dessa ideia. Confrontar é perigoso. Então eu vou ceder. Eu não sei se você está percebendo como realmente nós, na verdade, primeiro desejamos algo e, em função desse desejo, nós formulamos uma ideia de vida. E, em função dessa ideia de vida, nós nos comportamos enfrentando a realidade, e este comportar tem a ver com como nós vemos a realidade, como nós enxergamos, ou seja, usamos os nossos 5 sentidos para ver as coisas e decidir como fazer frente àquelas realidades. E isso, claro, tem consequências boas e ruins. Tem consequências que você, através do seu desejo e através de como você formulou as ideias da sua vida, como você passa a ver a vida, você faz as escolhas da sua vida. E aí, então, nós podemos dizer assim, mas eu quero uma vida diferente. Eu quero uma vida melhor do que essa que estou levando. Eu quero dar uma limada nessas dificuldades e decepções que estou tendo. Poxa, então, meu amigo, você tem que mudar o seu desejo para mudar as suas ideias, para mudar a sua visão e, portanto, mudar o seu comportamento. Esta é a realidade, se você quiser mudar. E nisso daí, nós podemos trazer para um tempo mais moderno, ali por volta de meados do século XX, quando nascem os estudos do Dr. Kirlian, que era um doutor russo. Ele começou a fazer pesquisas com fotos, negativos de fotos, e ele percebeu que ao redor do corpo humano há uma áurea de energia. E dependendo de como a pessoa pensa e sente, essa áurea muda de tamanho e de cor. E então nasce uma tese ou teoria chamada teoria da vibração interior. Ou seja, o ser humano é um ser vivo, é um ser cheio de energia. Você e eu somos assim. Então, para realizar os nossos sonhos, os nossos projetos, nós usamos essa energia em direção daquilo que estamos querendo, desejando. No entanto, dependendo do nível da vibração, se você tiver curiosidade, você começa a buscar aí nas mídias sociais, nas mídias de busca, as vibrações, as frequências das vibrações, quantos hertz cada vibração tem, você vai perceber que o seu corpo se sintoniza com uma determinada vibração e você absorve aquilo e começa a ser mais ou menos naquele nível de vibração. E a física quântica nos mostra
que existem 7 formas de você entrar, absorver essas vibrações na sua vida e, claro, ao absorver essas vibrações, entrar naquela frequência. E você faz isso sem perceber. Eu convido você a enfrentar os problemas da sua vida agora, tendo clareza, tendo percepção, para que você formule em si próprio as ideias que podem arrebatar você da posição que está para uma outra posição que pode ser e deve ser muito melhor do que a que você está, mas você é que vai escolher. Porque é você que escolhe. Você escolhe a posição, inclusive a pior. É por isso que nós temos aqui, baseado nesses testes da Cabala, toda uma tese baseada no comportamento sabotador. Você cria armadilhas para você mesmo. Você, na sua posição, inconscientemente e às vezes até conscientemente, escolhe se destruir. E é chegado o momento e a hora de você ser chamado a fazer uma escolha melhor. Que tal, ao invés de se destruir, escolher se construir? A física quântica mostra que nós não só podemos, como devemos fazer isso, e existe um método que gira em torno de 7 coisas que vão afetar a nossa frequência, e afetando a nossa frequência, muda a nossa realidade. Vou apresentar aqui para você. A primeira coisa que você deveria prestar atenção é nos pensamentos que você tem. Será que se você pegar e anotar as ideias que você verbaliza e as ideias que você não fala, mas você pensa, e se você pegar essas ideias e começar a analisar sobre o quanto essas ideias estão te ajudando ou te atrapalhando, será que você continuaria tendo essas mesmas ideias? Será que se você olhar para o conjunto de ideias que você deveria ter e você começar a repetir para si próprio aquelas ideias, será que a sua realidade não mudaria? Será? Pare e pense um pouco sobre as ideias que estão habitando a sua mente. Essas ideias estão nascendo dos teus desejos, inclusive desejos de autodestruição e de autossabotagem. Mas, por outro lado, a segunda coisa que nós deveríamos prestar bastante atenção, de acordo com a física quântica, são as companhias da nossa vida. Nos anos 60 do século XX surge uma afirmação muito interessante que uma universidade norte-americana resolveu investigar para ver se era verdade e comprovou que era. É que nós somos a soma ou a média das 5 pessoas ao nosso redor. Ou seja, as 5 pessoas que mais são próximas de nós, nós temos a tendência de sermos muito parecidos e nos comportarmos muito parecidamente com elas. Então, quem são as pessoas que você está aceitando entrar na sua vida? Será que essas pessoas que você está caminhando com elas deveriam ser as pessoas que andam do seu lado, que falam com você, que te dão conselhos? Olha para a vida dessas pessoas. É o que você quer para você? Se não for, então mude de companhia ou tente mudar essas pessoas, e se elas não aceitarem, mude de companhia ou aceite que a vida que você tem é a que você vai ter para sempre. No entanto, nós temos aqui um outro conselho a respeito das músicas que ouvimos. As músicas,
elas têm frequências sonoras. Se você estiver ouvindo uma música, por exemplo, que esteja sendo tocada a 100 Hz ou menos, provavelmente você vai entrar em depressão, vai ter tristeza profunda. Presta atenção nas músicas que você ouve. Presta atenção nas letras que elas estão transmitindo. E se questione, é isso que eu quero viver? É isso que eu desejo para mim? É esta realidade de frequências e de ideias que eu quero carregar para mim, para os meus? Porque se não for, sugiro a você repensar as canções que você anda ouvindo. Sugiro que você questione o seu gosto musical e, se possível, troque ou os abandone. Quarta coisa, os filmes que você assiste, os programas de televisão que você vê, aquilo que você observa como histórias de vida e curte e admite gostar. Se questione se estas coisas que você está vendo, ao ver, isto está trazendo coisas boas para você. Observe o que acontece na vida das outras pessoas que também gostam dessas coisas. Presta atenção nas frequências que isso que você está vendo está transmitindo. Presta atenção na mensagem, verbal ou não verbal, ou seja, aquilo que está sendo dito e aquilo que está sendo dito sem ter palavras, através do comportamento das pessoas. Será que é isso que você quer para você? Se você disser não, está na hora de abandonar isso. Está na hora de mudar. Porque, como eu disse para você, as suas ideias vão moldar o seu comportamento. E as suas ideias nascem daquilo que você gosta, e você gosta do que deseja. Quinta coisa, os lugares que você está indo fazem bem para você? Você deseja o belo da vida, mas só vai em lugares que têm a feiura da vida. Você deseja uma vida de prazer, mas só vai em lugares onde há dor. Nós somos seres semelhantes a espelhos. Absorvemos aquilo que estamos vendo, ou seja, nós vamos ter uma vida que vai refletir aquilo que estamos vivenciando, vendo, ouvindo, sentindo, comendo, cheirando. Então, presta atenção nos lugares que você está indo. Ah, não está cheiroso o suficiente como você gostaria. Muda. Troca. Não está gostoso como você gostaria. Muda. Mude a sua frequência, meu amigo. Mude a sua frequência, minha amiga. Os seus sentidos precisam estar em ação. Ah, minha empresa não consegue vender muito. Minha empresa não faz acontecer. Provavelmente os seus clientes não estão gostando das frequências que você está emitindo. É preciso mudar. A sua história vai mudar quando você primeiro mudar. Sexta coisa. O que será que você está falando? Porque o que você está falando está reverberando na sua vida. Se você deseja algo belo, por que falando feio haverá o belo? Consegue entender o que eu estou dizendo? Já fez o exercício de anotar aquilo que você fala ao longo do dia e depois se questionar
se aquilo que você está falando está contribuindo para o que você sonha. Deveria ser um hábito na sua vida se você quiser mudar, melhorar, transformar. E por fim, a gratidão. Será que o que você está fazendo hoje está provocando em você uma sensação de agradecer? Mas, professor, hoje aconteceu uma coisa tão ruim, como é que eu posso agradecer que essa coisa me aconteceu? É simples. Você está enxergando o copo meio vazio ou meio cheio? O outro pode dizer assim, mas você não sabe o tamanho da minha dor. É verdade, não sei. Eu também não sei o quanto que você está valorizando a sua dor. Mas se você quiser viver o lado bom, você vai valorizar o copo meio cheio. Você vai valorizar o lado bom. Você vai agradecer até pelo ruim. E eu sei que isso é difícil de fazer. Aliás, é muito difícil. Não é fácil. E como eu disse para vocês no começo dessa aula, viver o prazer é precedido de dor. Não é fácil, mas é necessário. Se você realmente quiser, é necessário. E isso pode ser considerado também como um loop na sua vida. Os seus pensamentos, ou seja, as ideias que habitam na sua mente, vão ajudar você ou vão até mesmo compelir você a escolher as pessoas que vão andar com você e vão te aconselhar, reforçando os seus pensamentos. E essas companhias que têm as mesmas ideias que você vão influenciar nas músicas que você ouve. Porque nós gostamos de cantar e cantarolar junto com as pessoas. E esses pensamentos, e essas companhias, e essas canções vão influenciar você a assistir determinadas coisas que tenham a ver com aquilo. E isto vai ajudar você a escolher os lugares aonde você vai, ou vai ajudar você a não se recusar a estar naqueles lugares, a procurar um outro lugar diferente, um ambiente diferente, com um sentimento diferente, com uma transmissão sensorial diferente. E tudo isso vai influenciar na sua fala, no seu tom de voz, nas palavras que você usa, em como você diz. E tudo isso vai construir em você um conjunto de situações que vai transformar em você um ser grato ou amargo. Mas diante disso eu faço uma pergunta essencial. O que você quer escolher? Porque na maior parte das vezes, quando as pessoas não sabem, elas são escolhidas. E normalmente quem escolhe por você não escolhe para o seu bem. Por isso que a maioria das pessoas são tão sofredoras. Mas agora, você, ainda que apresentado de uma forma simples, de uma forma não tão profunda, ao você tomar consciência disso, você agora está tendo, ou está sendo colocado em suas mãos, o poder de escolher. Eu convido você a passar a escolher algo melhor, mas você tem que querer, porque é o desejo que faz a transformação. Eu não posso querer por você, você entende? Eu não posso desejar por você, eu desejo por mim. Mas, no que tange a sua vida, é você que tem que desejar. Nisso daí nós não podemos fazer nada, você tem que desejar. Tem tanta gente que passa pela vida, às vezes procura ajuda profissional, muitos já nos procuraram, já ajudei tantos. Mas
você dá a palavra, você ensina, você mostra o método, mas a pessoa não quer. Então não importa o que você ensina para ela, o que você dá para ela. Se você der uma joia, um tesouro para uma pessoa que não quer, ela vai pegar esse tesouro e jogar fora, porque ela não quer, porque tudo começa com um desejo. Tudo começa com uma pessoa que deseja tão intensamente, que vai pagar o preço que for necessário, para então ter as ideias que habitarão a sua mente, as frequências que habitarão a sua mente, e então vai passar a ter os olhos abertos e enxergar o mundo como é, um mar de oportunidades, ao invés de um mar de agruras. E então, vendo as oportunidades que estão na sua frente, essa pessoa vai simplesmente estender a mão e colher a oportunidade, porque está ali sempre do seu lado, ao seu redor, próximo, disponível. É assim que acontece. Eu gostaria de citar essa frase poderosa de Thich Zohar, no livro milenar, o principal. Ele disse assim: aquela pessoa que responde amém com todas as suas forças tem todos os maus decretos contra si abolidos. Em outras palavras, se você acreditar e se entregar com todas as suas forças, sabe esses problemas aí da sua vida? Sabe essas dificuldades, essas lamúrias? Elas vão deixar de existir. Não é mágica, não. É porque se existe alguém que tem que acreditar primeiro nos seus sonhos, é você. Se existe alguém que tem que pagar o preço pelos seus sonhos, primeiro é você. E se você é aquela pessoa que não se predispõe a pagar o preço que for necessário para viver o sonho, ou seja, se você não aceitar ter a dor que será cobrada de você, você não vai viver o prazer. Ah, mas eu tenho toda a capacidade. Eu sou um gênio, sou uma pessoa muito capaz. É verdade, você pode ser capaz do jeito que for, mas se você não acreditar, se você não desejar, se você não pagar o preço, você não vai chegar lá. Eu não sei o que você pensa sobre isso. Eu sei que, para mim, a primeira vez que eu li, a primeira vez que eu ouvi, muito me doeu, muito me machucou. Saber que eu é que sou responsável por mim e eu é que sou responsável pela realidade que me cerca e que eu é que sou responsável por transformar essa realidade aqui, nesta vida terrena. Eu sei e acredito que em outros níveis, como nível espiritual, isso pode ser diferente, como eu acredito que é. Mas aqui, neste momento, sou eu o maior responsável. Eu falei aqui do Thich Zohar porque eu preciso apresentar para você o livro do Esplendor. Eu vou falar um pouco sobre esse livro. Esse é um dos livros mais importantes da história. Segundo alguns estudiosos, esse livro, ele nasceu há cerca de 5.000 anos. Alguns atribuem grande parte dele a Abraão. As evidências mais comprovadas apontam para a sua, digamos assim, a sua escrita formal, o seu surgimento formal, 1.800 anos
a.C., aproximadamente. No ano 200 depois de Cristo, ele se tornou um pouco mais conhecido, mas devido à perseguição, ele ficou escondido a um grupo muito seleto por 900 anos. E voltou a ser mais conhecido ali em meados do século XVIII. É um livro muito difícil de ser lido, porque foi escrito de forma cifrada e exige que você, se quiser ler, leia com muito empenho, com vontade de aprender. Mas o espetacular desse livro é ver que todas as suas afirmações, que têm condição de ser buscado com base científica, até agora todos se provaram verdadeiros. Mas entenda que este livro foi escrito há milhares de anos atrás, quando não havia os instrumentos científicos de hoje. Este livro é da mística judaica e foi escrito, portanto, numa época muito antiga, baseada nos livros da Torá. Então, você que quiser ler em profundidade, pode pegar esse livro e vai ser realmente um grande aprendizado. Mas você que não tem um grande conhecimento, ou não tem essa capacidade de ler tão profundamente, sugiro que você leia aquele livro, A Introdução da Cabala. Eu gostaria de agradecer a você e dizer que, fundamentalmente, a coisa mais importante, como colocado, tem a ver com as ideias que habitam a sua mente e que, portanto, essas ideias que habitam a sua mente é que são efetivamente a coisa que vai transformar ou não a sua realidade. Muito obrigado.